noite, porque eu tô gravando à noite, né? Então, na semana passada, eu disponibilizei para vocês conteúdo novo da unidade 2, da unidade 1, porque a gente começou a unidade 2, né? E depois voltamos para a unidade 1 agora, que tem a ver com as paisagens da Terra, né? As formas de representação e transformações que as paisagens têm e de forma natural, como que elas se transformam, né, de forma natural, sem a ação humana, né? E aí eu coloquei aqui para vocês hoje um pouquinho sobre a estrutura física da Terra, falando um pouquinho sobre as camadas internas da Terra, um assunto bem basicão, coisa que vocês veem aí no decorrer do 7º ano, mais ou menos, né? Mais para vocês relembrarem, porque a gente vai ver um pouquinho disso nessa unidade 1. Então, aqui eu tirei essa imagem do livro de vocês, que é o mapa topográfico do planeta Terra. Reparem nesse relevo. Então, topografia tem a ver com relevo, né? Aonde a gente está vendo a parte mais escura em marrom, alaranjado, é onde a gente tem as regiões aí de montanhosas, altitudes, né? Cordilheiras que a gente fala. E onde a gente vê em verde, mais claro, assim, são áreas mais de baixa altitude. Bem bonito esse mapa, viu? Teria ele na parede da minha casa. Aqui eu disponibilizo para vocês a estrutura do planeta Terra da parte interna, né? As camadas internas que nós temos na Terra. E aí são 4 camadas básicas, né? A crosta, que é mais ou menos onde a gente fica, né? O manto, núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido, certo? Nesse manto e no núcleo externo, a gente vai ter algumas ações de movimentações aí da camada da crosta, né, por conta dessa estrutura que envolve esse manto e o núcleo externo líquido. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, é mais para vocês verem aí como que é essa estrutura interna. E aí, a gente tem aqui a crosta, certo? O que encontramos nela? Ela forma a maior parte da litosfera. E a extensão dela vai de acordo com a posição geográfica. Então, a gente vai ter áreas aí onde ela vai ter uma extensão maior do que em outras, né? Variando entre 30 a 70 quilômetros de profundidade. Então, ela é aquela camada, tipo, como se fosse a casca do ovo, que vai proteger a parte interna ali da Terra. E é onde a gente fica, certo? Ela é composta basicamente aí por silicatos de alumínio, que a gente dá o nome de cial. E é entre ela, a crosta e o manto, que existe essa transição que a gente chama de fronteira, em que se originam 2 eventos físicos distintos, que são a descontinuidade de Mohorovic, que a gente fala morro para facilitar, que é onde acontecem aí toda a composição entre as camadas rochosas, e a descontinuidade química, que dá origem à parte oceânica da crosta. Aí, partindo aí dessa proteção, né, dessa casca do ovo que a gente chama de crosta, a gente tem um pouquinho para dentro o manto. E aí a profundidade dele é bem maior, a gente fica em torno de 2.900 quilômetros de profundidade. E a pressão dele interior é muito intensa. Essa pressão é que vai fazer essa movimentação das placas tectônicas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ela é composta, o manto é composto por substâncias muito ricas em ferro e magnésio, e ele tem características bem diferentes da crosta terrestre. Por quê? Porque ele vai se apresentar em estado sólido
em algumas partes, mas em outras ele também tem uma parte mais viscosa, por conta dessas altas pressões que existem nele, né? Então, ele não é um... Como que a gente fala? Ele não é... A textura dele não é uma textura em toda a sua espessura, né? Uma textura única. Ele trabalha entre essa parte do estado sólido ou numa parte mais de certa viscosidade, assim, como se fosse uma pasta. Diferente do que a gente pode imaginar, né, de que quando a gente fala aí de muita pressão, né, a gente pensa que pode ser que esteja no estado mais líquido, mas não, eles procuram manter essas partes rochosas aí mais sólidas possíveis, para poder ter uma estrutura e uma base de proteção maior. Aí a gente vem para o núcleo. No núcleo, que a gente pode chamar também de NIF, centrosfera e barisfera, são 3 nomes aí que a gente pode utilizar para ele. Também podemos chamar de metalosfera, esse núcleo. Ele é dividido em 2 partes, que é o núcleo sólido, onde o raio dele vai ter cerca de 1.250 quilômetros, né, essa composição, essa estrutura aí interna, e ele é composto por ferro e uma pequena quantidade de níquel. Já o núcleo líquido, ele envolve primeiro e é composto por uma parte mais líquida ainda, né? E onde a gente vai encontrar muito ferro líquido e níquel líquido. Ele já é ele foge daquela estrutura de solidez, né? Ele já é uma estrutura mais voltada para a parte líquida mesmo, né? E a gente chama isso de NIF, essa composição de ferro líquido e níquel líquido, NIF. E aí a gente vai encontrar alguns traços ainda de outros elementos que a gente pode ter aí no meio disso, mas a base dele é o ferro e o níquel líquidos. Tem que ter aí uma boa dicção para poder falar, né? E qual a diferença entre litosfera e crosta? Porque pode acontecer, a gente fala muito desses 2 elementos, né? Litosfera e crosta terrestre, principalmente no 7º ano. No 7º ano a gente fala mais em litosfera. Mas a litosfera envolve a crosta e é a camada mais superficial e resfriada do manto, aquela que já apresenta certa solidez e origina as primeiras rochas ígneas plutônicas. Olha que dificuldade, né? Ela é a camada mais superficial que a gente tem. E a principal diferença entre uma e outra, entre litosfera e crosta terrestre, é a forma em que essa estrutura interna do nosso planeta é classificada. É só uma questão de classificação, entendeu? Quando a gente fala em crosta e em litosfera. Eu vou mostrar um pouquinho aí mais para frente para vocês entenderem. Quando a gente fala em crosta terrestre, faz parte de uma conceituação que divide a Terra em crosta, manto e núcleo, que é aquele mapa primeiro que eu mostrei para vocês. Já quando a gente fala em litosfera, que faz parte de uma divisão de categoria entre litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo. Então, é uma questão mais de classificação que a gente dá. Então, tá aqui, ó. Essa estrutura dinâmica. Então, quando a gente fala nessa classificação, é que uma tem a estrutura dinâmica e a outra tem a estrutura química, né? Então, essa composição é que mostra. Essa do lado esquerdo aqui, é onde a gente está falando de litosfera, o crosta terrestre, o manto, magma, é um tipo específico, né? Ó. Essa daqui a gente está falando de uma estrutura dinâmica. Já aqui do lado esquerdo, que tem essa simplificação das camadas, né? A gente fala em estrutura química. Muito rapidinha a aula, é só mais para vocês entenderem, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação das paisagens aí, essas transformações que existem nelas de forma natural. Lembro que até em algumas outras aulas teve aluno que perguntou, né, professora, é possível essa alteração
da paisagem sem que o homem interfira, e aí a gente começa a perceber que sim, é possível, existe essa naturalidade, né, entre esses elementos que a Terra tem, essa composição toda, interna e externa, que nessas ações químicas e físicas, né, fazem essa composição e transformam aí paisagens o tempo inteiro, né? Quando a gente fala das ações do tempo, quando a gente fala das transformações que a gente tem aí, principalmente quando as placas tectônicas estão em movimento, é nesse sentido. Quando a gente falava lá naquele período onde da Pangeia, né, quando os continentes eles eram todos unidos um no outro, essa movimentação fez com que eles se afastassem, né? E isso é totalmente natural, é um processo natural da Terra, ok? Eu espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouquinho, porque eu sei que os conceitos são um pouco mais elaborados, a gente fala muito de parte de quilômetros, né, de profundidade, nomes específicos de estrutura. A gente só precisa saber o básico, que é dentro desse básico que a gente vai começar a entender as transformações que a Terra tem, né? E aí eu pedi para vocês na semana passada, para vocês fazerem uma atividade que é uma atividade voltada do livro, né? Com base no que já foi visto sobre o conceito de paisagens, seus elementos e transformações, respondam no livro, no próprio livro, a atividade número 1 e as questões A, B e C da página 20. Ó, só isso que eu pedi para vocês, né? E pedi para vocês tirarem uma foto para me enviar o arquivo pelo bloco tarefas até o dia 12, sexta-feira. Por que eu pedi? Só para ver se vocês fizeram. E aí a gente vai trabalhar com essas respostas nessa semana, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado vocês na compreensão aí e orientação das atividades e dessa parte inicial da unidade 1. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo que a gente tá aqui para isso, certo? Vou encerrar a aula agora, que foi rapidinha, e até a próxima, beleza? Beijo em todos, até mais.